Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Lembrando que o Pod Doutor ele é o primeiro, o maior, o mais consistente e relevante podcast de saúde no Brasil. Antes de começar o episódio de hoje, quero te apresentar uma novidade. Justamente para você que quer melhorar a performance no seu dia a dia. A Imunofor é um suplemento alimentar em cápsula, que fornece energia no seu dia a dia, auxilia no funcionamento imunológico, te ajuda a lidar com o estresse, a ter mais vitalidade e bem-estar na sua vida. Não perca tempo, usando o cupom PODDOUTOR15, você garante 15% de desconto. É isso mesmo, 15% de desconto na sua primeira compra. Acesse já o site www.imunofor.com.br ou escaneie o QR Code. E aí, Dr. Sidney? Fala, Moisés, mais uma gravação maravilhosa para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. Você sabe também que a internet muitas vezes é recheada de informações não tão verdadeiras, às vezes fake news. Então, nosso propósito é levar para você informação legal, informação importante, informação checada, informação relevante. Para isso, já vai se inscrever no nosso canal, vai nos seguindo para que a gente possa continuar levando para você o nosso propósito, que é informação boa. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos a discutir com vocês. Hoje um episódio extremamente interessante com um assunto que é a comunicação, a oratória, com o bicampeão brasileiro de oratória. Quem não se comunica não tem como ficar bem nesse mundo de saúde, de trabalho, de família. Quem nos deu a honra de dividir informação é o professor da oratória. Muito obrigado pela presença, é uma honra. Sou seu fã inicialmente como médico e como o Sidney mesmo não médico. Muito obrigado, é uma honra, professor. Poxa, que legal, obrigado pelo elogio, tô muito feliz com o convite também e vamos fazer então um podcast incrível para você que tá querendo melhorar a oratória, a comunicação, seja para ter uma melhor dicção, ficar menos nervoso, não ser prolixo, você que quer vender mais, ou você quer passar numa entrevista de emprego, ou você quer fazer mais networking, crescer seguidores, tudo isso é comunicação e você vai aprender hoje. Vamos lá. Seja bem-vindo novamente, professor. Também a comunicação com o seu cônjuge, comunicação com o seu filho, comunicação com a sua família toda, né? Com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, com o seu paciente, né? Com o seu paciente, isso. Quais são, professor Giovanni, quando você conversa com as pessoas que são seus alunos, qual a principal dificuldade deles em se comunicar? Mas não se comunicar inicialmente com o público cujo alvo seja o network ou uma venda. Vamos começar do beabá, comunicar com o irmão, com um amigo, com um colega de trabalho. Essa é uma dificuldade muito grande das pessoas de saber falar realmente o que pensa e de uma maneira que o outro possa ouvi-lo? Com certeza. Dentre as principais reclamações que eu recebo estão timidez, ansiedade, nervosismo, medo de falar em público. Então realmente a pessoa não se expõe, a pessoa é meio antissocial, eu era essa pessoa, tem como melhorar, a gente vai ensinar aqui. Tem a questão da dicção, o pessoal realmente embola as palavras, come sílabas e gostaria de melhorar, ser mais claro. Tem a dicção, vícios de linguagem, coisas como né, mano, cara, tá ligado? Tipo, ou vícios de linguagem não verbais que poluem a comunicação, é uma das grandes reclamações. E tem algumas coisas a mais, mas vamos começar pela nervosismo. Acho que nervosismo é um bom começo, porque muita gente simplesmente nem chega na etapa de errar. Nossa, eu tô falando errado. Mas você falar errado significa pelo menos que você falou. Eu era uma pessoa que eu era um nerd antissocial. Eu não falava bem. Antissocial. Completamente. E como você foi campeão brasileiro, então? Conte tudo para nós. Vou contar. O que aconteceu? Chegou uma época na minha vida que eu não tinha amigos, eu não tinha uma personalidade agradável, eu nunca tinha beijado na boca, eu sofria bullying, realmente eu não tinha uma vida feliz. E eu vi as pessoas que eram mais extrovertidas, elas pareciam que eram mais sorridentes. Aí eu falei, poxa, o que elas têm que eu não tenho? E aí eu percebi que não dava pra continuar desse jeito. Eu falei, cara, chega, talvez alguém que esteja ouvindo isso se identifique. Muitas pessoas. Muita gente sofre com isso. Claro. Saiu uma pesquisa lá no jornal Sunday Times, isso é uma pesquisa clássica, faz um tempo, que mostrou, o jornal britânico, que a maior parte das pessoas tem mais medo de morrer, ou melhor dizendo, de falar em público do que de morrer. Então, realmente, esse medo de falar em público permeia grande parte da sociedade. E eu era uma dessas pessoas. E isso, nossa, foi me consumindo. Eis que eu resolvi mudar essa situação e eu entrei no teatro.
Isso foi em 2010. Você estava na Ensino escola médio. comum ou na faculdade já? Ensino médio. No ensino médio. Ensino médio, 2010, entrei no grupo de teatro da escola ali, nada super, mas foi essencial. Foi lá que eu destravei, foi lá que eu perdi a timidez, comecei a ganhar confiança, perder o medo de palco, fiquei mais extrovertido. E de repente minha vida mudou completamente. De repente eu tinha amigos, eu tinha uma namorada, fiquei feliz, minha vida mudou da água pro vinho. E aí eu tive um insight. Caramba, eu estudei um pouquinho de comunicação. Fiquei um pouquinho aqui no teatro. E minha vida mudou completamente. E se eu continuar estudando, até onde a comunicação pode me levar? E aí eu acabei me tornando um viciado em estudar oratória. Eu comecei a fazer todos os cursos de oratória que apareciam pela frente. Tem gente que às vezes nem sabe que tem curso de oratória. Tem muita gente que não sabe. Eu era um. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz foi em 2015. E aí eu vi um cartaz assim na universidade, curso de oratória. Era R$120, acho. E aí eu olhei assim e falei, curso de oratória, tem isso? E eu quase não fui. Que eu falei assim, eu já fiz teatro. Na época eu tinha ganhado um campeonato de debates. Eu já falo sobre isso. Não vou pra esse campeonato, já falo bem. Só que daí eu resolvi dar uma chance. Eu falei, fui humilde, hoje é um princípio que eu levo pra minha vida. O sábio não nega conhecimento. Você até viu, né, na capa do meu caderno. O sábio não nega conhecimentos. Exatamente. Isso é demais. Você que escreveu isso. Na verdade, eu vi uma pessoa falando, achei legal e sim, sensacional. Peguei pra minha vida. E o que acontece? Eu resolvi dar uma chance. E se tiver algo ali que eu não sei? E esse curso foi um divisor de águas na minha vida. De repente eu aprendi várias noções que eu nem sabia que existiam. Foi lá que eu aprendi pela primeira vez coisas como rapport, canais de acesso, storytelling, gatilhos mentais, arquétipos, infotenimento, escutativa. E eu pensei que oratória era só perder a vergonha e ter linguagem corporal. Não, é muito mais. E aí eu acabei me tornando viciado em estudar oratória, fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno. Eu entrei num esporte chamado debate competitivo, que é um esporte de argumentação e oratória, de refutar, é muito legal. E eu acabei ganhando mais de 20 prêmios de debate em 3 línguas diferentes. Acabei me tornando bicampeão brasileiro de oratória e hoje eu falo pra todo mundo, gente, pelo amor de Deus, se tem uma coisa que eu posso falar com certeza é que comunicação, oratória, carisma e persuasão são habilidades treináveis. Se eu, que era um nerd antissocial, conseguir, qualquer pessoa consegue. E a gente começa, então, do início. Eu já vi um vídeo teu falando sobre algumas técnicas que fonoaudiólogos utilizam para destravar alguma parte da dicção. Ai, nem me fala de fonoaudiólogo, porque eu fiquei chateado. Fiquei chateado o dia desse, que eu vi uma pessoa que é uma fono caçoando dos meus vídeos, você acredita nisso? Putz. A pessoa fez um react assim no Instagram, sabe? Sim. Quando você tem um vídeo de fundo, olhando. Aí você fica... A pessoa falou assim, olha, se você faz isso, você é um idiota. Aí, pois é, todo mundo vai ser idiota aqui hoje, o que a gente vai fazer? Quem desdenha quer comprar. Minha avó fala isso desde que eu sou moleque, é uma das frases mais antigas que eu ouvi na minha vida e uma das mais assertivas. Quem desdenha quer comprar. Poxa, será que ela quer comprar meu curso? Então eu vou vender pra ela. Semana que vem ela vai estar lá. Era só uma... Nossa, sem comentários, né? Ela vê o sucesso e... Doideira, nossa. Doideira. A galera é doida. Mas beleza. Vou falar então de dicção. Mas antes da gente falar de dicção, vou dar uma técnica aqui pra todo mundo que quer perder a timidez e o nervosismo de falar em público em apenas 1 minuto. Quer perder o medo de falar em público pra parar de perder todas as oportunidades maravilhosas na sua vida, começar a usar a comunicação como a sua maior aliada, em vez de um grande entrave, uma grande barreira. Você quer desbloquear 85% do dinheiro que você recebe na vida, quer comunicação, quer persuasão? Então você vai aplicar isso que eu vou falar agora. 3 técnicas simples para perder o medo de falar em público. Primeira técnica, nunca negue palco. O que é isso? Agarre com unhas e dentes toda e qualquer oportunidade de treinar. Isso é você aceitar convites quando te fazem, óbvio. Ah, mas Giovanni, ninguém me convida para palestra e podcast. Faça lives. Faça stories. Você tem um celular que é uma máquina de treinar oratória e você não usa. Então vá usar o digital a seu favor, em vez de ficar só consumindo meme e conteúdo de fofoca, de funkeiro. E em terceiro lugar, você vai usar uma técnica provada pela neurociência chamada visualização positiva. Isso aqui é incrível. Vamos supor que você vai participar de uma palestra. Você vai palestrar. Você tá super nervoso. Tem aluno meu que fala que passa mal, tem dor de barriga só de pensar em palestrar. Tem uma técnica que lida com isso. O que você vai fazer? Palestra é amanhã? Hoje à noite, você tá com a cabeça no travesseiro assim, você vai imaginar tudo acontecendo muito bem. Você vai imaginar você palestrando,
falando de um modo que você nunca falou antes, todo mundo olhando assim, maravilhado, batendo palma. No dia da palestra, você faz de novo isso. Eu adoro visualização positiva, faço sempre. Qual que é a consequência disso? Em primeiro lugar, se você gosta de lei da atração, eu amo lei da atração. Se você quiser, a gente fala um pouquinho sobre isso. Você está cocriando aquela realidade. Então, pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. 100% acredito nisso. Então pronto, você tá imaginando as coisas indo bem, você tá atraindo isso. É óbvio. Então, isso a gente é lei falou da isso atração. várias vezes aqui no podcast. Então, se você gosta da lei da atração. Mas tem gente que vai falar, não, lei da atração é coisa de golpista, salafrário, pseudociência. Então, calma. Tem uma explicação neurocientífica, que é, nós temos 2 cérebros, né? Aquela tese clássica que é uma atualização do clássico do cérebro trino, que falava que a gente tinha o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex. Hoje tem uma tese um pouco mais elegante, lá do Daniel Kahneman, que ganhou o prêmio Nobel em economia, escreveu aquele livro, Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar. Ele diz basicamente que nós temos 2 cérebros. Um cérebro que ele é extremamente inteligente, mas ele é lento, que é o neocórtex, é o cérebro racional. E um cérebro que ele é extremamente rápido, mas ele é meio burro, que seria o cérebro primitivo, que comportaria ali o sistema límbico e o cérebro reptiliano. Sistema límbico, emoções, e cérebro reptiliano, sobrevivência. Resumindo, para o leigo entender. E o que acontece? Descobriram que o medo de falar em público tem tudo a ver com o cérebro primitivo. Não tem nada a ver com o neocórtex. A gente sabe que a gente tem que falar. A gente sabe que quando a gente vai falar em público, a gente não está correndo risco de morrer. O cérebro inteligente sabe, o primitivo não. E o cérebro primitivo literalmente acha que a gente vai morrer. Ele aciona a famosa reação automática de luta ou fuga e libera adrenalina e cortisol para te dar capacidade de reação, mas daí nubla o neocórtex e te dá branco. Entra em pânico. E a reação fisiológica, aquele frio na barriga, e suor, e tremedeira, e boca seca. Por quê? Porque você está entrando num estado físico de eu acho que eu estou em risco de morrer. E a capacidade da pessoa de se comunicar nesse estágio, nesse estado, é muito menor. É nula. É nula. Trava. Já diria o Jack Sheffer, que escreveu o livro Manual de Persuasão da FBI, a gente vai indicar livro daqui a pouco. Ele fala que existe um fenômeno chamado sequestro límbico. Você já ouviu falar aquilo que quando a gente tá nervoso, com o nervo à flor da pele, a gente não consegue raciocinar direito e argumentar bem? É exatamente esse sequestro límbico. Então o cérebro primitivo toma conta do neocórtex. Aí qual que é o negócio da visualização positiva? Pra gente isso é matador. Isso é a maior técnica comprovada pela neurociência para perder o medo de falar em público. Isso aqui é lindo. O melhor jeito de perder o medo de falar em público é você mostrar para o cérebro primitivo que falar em público não é como enfrentar um tigre. Então você não vai morrer por pior que você faça aquela atividade. E como que você faz isso? Visualização positiva. Por quê? Porque por mais que o cérebro primitivo seja muito rápido, ele é capacidade de processamento limitada, então ele não pensa em termos de passado, presente e futuro. Ele não consegue distinguir o tempo. Ou seja, o cérebro primitivo só pensa em termos de presente. Isso significa que quando você faz visualização positiva, para o seu cérebro primitivo, isso está acontecendo na vida real. E daí, quando você for fazer de novo, o seu cérebro primitivo vai ficar assim, só vou fazer de novo aquilo que eu já fiz. Eu já sei que é uma situação familiar. Não preciso acionar a reação automática de luta ou fuga. E você fica mais tranquilo. Giovanni, você citou duas técnicas, que a primeira delas é não negue palco e a segunda, visualização positiva, né? Tem mais? Eu só citei 2. Você citou 2. Sim. Então, vamos mais uma. É porque tem... Vou fazer o melhor. Tem 18 técnicas de como perder o nervosismo. E eu vou dar de presente pro pessoal. Então, você que está assistindo isso aqui, o que você vai fazer? Vai lá no meu Instagram, @elprofessor da oratória. Se você colocar ELP na barra de pesquisa, é o primeiro que aparece. Aí você vai lá no meu direct. Amém, né? Amém. Você vai no direct, aí você manda assim, #nervosismo. Se quiser até testar aí, Jogo da Velha Nervosismo vai chegar pra você de presente. 18 técnicas pra perder o medo de falar em público. Pra gente poder ir pro próximo tema. Quer falar então de dicção? Vamos falar, antes de falar de dicção, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Quando a pessoa se desafia, vai para um palco, esse palco pode ser parabéns para você no final do ano, pode ser uma apresentação de um trabalho na faculdade, qualquer, uma live. Discurso de Natal. Discurso de Natal, exatamente. Não, é incrível, né? É incrível Isso porque a gente tá falando de uma magnitude, mas é exatamente isso. Não, tem gente que não consegue fazer um discurso do aniversário, que trava vergonha. Pra falar de vergonha. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais. Se chegou a dar uma olhada já nesse número, quantas pessoas precisariam aprender com você a questão da oratória, quantas travariam? Eu nunca fui atrás, mas o número é inclusive, absurdo.
100% das pessoas. Sim, mas chega perto do 100%. Sim, não tem, Na é minha opinião, é brincadeira literalmente isso. 100%. Porque Porque não é pra qualquer um. Não só é todo mundo que nasce treinado, mas uma coisa que você falou é mais legal. que é possível que e é treinável. treinar, que a oratória é treinável, né? Então isso é incrível, ou seja, você falou, você era um nerd, quer dizer, você era a curva de Gauss lá no cantinho, e você conseguiu chegar no topo, do outro lado da curva de Gauss. Então é possível para todo mundo, isso é a parte mais incrível. E o que deve acontecer é, quando você ganha uma capacidade de fazer oratória para frente de 5, 10 ou 20 mil pessoas, sua comunicação no individual também deve melhorar. tem gente que tem travas em diferentes situações. Então, às vezes, a pessoa é boa para público e ruim de 1 a 1. Peraí, isso eu nunca Eu já vi. Isso eu nem tinha imaginado. Sim, a pessoa... Nossa, me coloca no palco, beleza. Agora, com um cliente sozinho no 1 a 1, eu fico nervoso. Já vi gente fazendo isso. Tem gente que é boa no offline, é ruim no online. Então, por exemplo, não domina live. Tem gente que tem travas diferentes. E por isso que eu falei que, na minha opinião, 100% das pessoas deveriam estudar oratória. Tem um mito que é, nossa, comunicação eu vou estudar só se eu sou um mau comunicador, só se eu sou tímido, só se eu sou travado. Na verdade, todo mundo tem que estudar a comunicação. Por quê? Porque 85% do dinheiro que a gente recebe na vida é comunicação. Isso está num livro chamado Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butman. Ele mostra 85% do dinheiro que você recebe na vida é a sua habilidade de causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança. E eu acho que ainda eu irá mais adiante, né? 85% do que você precisa para sobreviver, não é nem só o dinheiro, é toda a tua... Quem é um atleta, por exemplo, ele pode ser um belo atleta, mas não conseguir se comunicar, nunca vai ser um atleta bem visto, né? Não vai conseguir chegar em times grandes. Como que é o negócio do hashtag nervosismo? Coloca aqui no seu... Aí, ó, hashtag nervosismo nós colocamos no direct. aqui, coloca no Chegou. nervosismo no seu direct, chega 18 passos para perder a... Então só ir lá no Giovanni com 2 N's, Begossi com 2 S, que é o professor, aparece hashtag nervosismo, já vem grátis Ó, aqui, já chegou aí, não tô 18 mentindo, hein? passos. É isso aí. Vambora. Quer falar de dicção, Dicção, ou de vamos vício lá. de linguagem? Você Vamos escolhe. dicção, vamos dicção. Então vamos lá. Dicção é o seguinte. Por incrível que pareça, muitas pessoas me veem com essa dor. Eu não tinha consciência disso. Quando eu comecei a ensinar comunicação na internet, eu lancei um curso chamado Hiperpersuasão. Porque eu achei que o que a galera queria eram as técnicas mais avançadas. Aí eu abri uma caixinha de perguntas, só dava isso. Como melhorar a dicção, como melhorar a dicção. Aí eu falei, quer saber de uma? Vou ensinar dicção. E aí eu fiz meu primeiro 6 em 1, justamente ensinando isso. Os 3 Cs da comunicação, pra quem não sabe, 6 em 1, 100 mil em vendas em um dia. E aí foi ensinando os 3 Cs da comunicação, que foi um método que eu criei pra entregar pras pessoas o que elas queriam. Clareza, confiança e convencimento. Clareza. Como falar com uma boa dicção, sem vício de linguagem, sem ser prolixo e com um bom vocabulário. Em segundo lugar, confiança, como perder o medo de falar em público. E em terceiro lugar, convencimento. Técnicas avançadas para você persuadir as pessoas. Persuasão nada mais é do que você fazer as pessoas quererem fazer o que você quer que elas façam. Isso é muito interessante. E aí, o que é persuasão? Vou dar um exemplo. Vendas. Você quer vender, então você vai fazer o cliente querer comprar. Networking. Você quer se conectar com aquele player, você vai fazer ele querer te ter por perto. Relacionamento. Você quer ficar, namorar, casar com alguém, você vai fazer ela querer fazer tudo isso com você. Então, tudo é persuasão. Quais são os 3 Cs mesmo, Giovanni? Faz meu curso. Brincadeira. Clareza, confiança e convencimento. Clareza, vamos pela confiança e convencimento. Convencimento vai envolver vocabulário, certo? Tá dentro de clareza o vocabulário, por incrível que pareça. Mas vamos lá, dentro de clareza tem dicção. Aí qual que é a questão da dicção? Trouxe aqui uma ferramenta extremamente avançada de treinar a sua dicção. É uma ferramenta que fonoaudiólogos me odeiam por revelar essa ferramenta. Nós fizemos, Dr. Sidney. Eu sei. Vamos fazer aí, Ju. Então, o que professor. acontece? Essa técnica aqui, ela é maravilhosa para você que quer melhorar a sua dicção da noite pro dia, instantaneamente, de graça, de modo quase mágico. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma simples caneta. Inclusive, vocês têm caneta aí? Aqui não. A gente, Uma produção, caneta é pra nós. eu não vou fazer isso Vai, sozinho. estagiário. Produção, vamos fazer Enquanto- aqui. Enquanto isso, eu vou explicar. Você vai colocar a caneta na boca, assim, é de frente, não é de lado, porque pode causar lesão. Aí você vai falar de 1 a 12 e depois os meses do ano. Então é assim, ó. 1, 2, 3, janeiro, fevereiro, março. Quando você tira a caneta da boca, a sua dicção fica perfeita. E aí agora a gente tem 2 canetas aqui pro pessoal fazer. Então vamos lá. Você vai fazer o juramento de Hipócrates Ô, louco. com a caneta. Sacanagem. Então, ó, pode pôr a caneta na boca assim. Isso. Bora. E vamos lá então. Pode fazer também. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Vamos ver no ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Tira. Agora continua. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Vocês notaram já uma melhora? Sim. Então isso aqui, gente, é perfeito. Quantas vezes tem que fazer por dia? Eu gosto de fazer sempre que eu tenho que performar mais do que o normal. Vou pra uma live, pra um podcast, uma reunião com um cliente importante. Técnica da caneta. Aí o que acontece? Que as fonos gostam de cancelar. É porque eles pegam o pior cenário possível. A pessoa tá com a mandíbula quebrada e daí não vai fazer, vai dar ruim. É óbvio. Se você tem um problema que é fisiológico, então vai na fono. Agora, você quer melhorar a dicção automaticamente pra uma live? Técnica da caneta, e daí você não economiza dinheiro da fono. E pode ir na fono também, usa as duas coisas. Vai na fono, vai no professor, faz os cursos, usa a caneta e vai embora. E vamos deixar bem claro, eu faço fono e todo mundo tem que fazer. Do mesmo jeito que psicólogo não é só pra louco. Isso aí. É pra todo mundo que quer ter saúde mental, então fono não é só pra gago, é pra todo mundo que quer ter saúde vocal. Exatamente. Isso é uma coisa que há pouco tempo tem sido tirado esse preconceito, né? Isso aí precisa ser procurado. Não, psiquiatra não é para maluco, fono não é para quem é gago, é para qualquer um que queira aprimorar a técnica de falar, de se comunicar. Só voltando um pouquinho atrás também, você estava falando da persuasão, uma coisa importante no meio de saúde, o médico também tem que conseguir persuadir o seu paciente a usar o tratamento. Porque a adesão do paciente depende de quanto ele confiou naquele médico, e aí vem essa questão que você falou, da clareza, de falar direitinho, e esse é um dos principais motivos da existência desse podcast, que é levar para o cidadão uma comunicação clara, né? Sem usar o mediquês, de uma forma que ele consiga entender e usar isso para melhorar a saúde própria e de quem... das pessoas que estão ao seu lado. Então o médico precisa muito de comunicação. E na faculdade, ou de médico, ou de advogado, ou qualquer outra, tem um curso de oratória? Claro que não. Né? Exatamente. Então você estava me falando também, né, professor, que quando você foi exercer o direito, você também se deparou com isso, que você tem o juridiquês, e o juridiquês também, o cliente não entende nada. Então falta talvez para o advogado ou para quem milita nessa área, para quem trabalha nessa área, se expressar melhor, saber com quem está falando, que nem sempre você está com o juiz na sua frente e precisa falar de maneira erudita, precisa saber se comunicar, se preparar para isso, para que a outra pessoa possa entender. E se vocês quiserem, eu posso indicar alguns livros para quem quer desbloquear completamente seus resultados. Já pega caneta e papel aí, já anote. Então vamos lá. Posso indicar um caminhão de livro? Claro, deve. Mas o pessoal acha que eu tenho, sei lá, que eu ganho dinheiro, coisa. Gente, pelo amor de Deus, conhecimento, vai lá atrás. Inclusive, tem muito player que não quer que você leia, porque eles leram, resumiram o livro e eles ensinam o conteúdo do livro. Num curso, quer que você compre o curso e não leia o livro. Eu sou o contrário. Eu leio o livro e o meu curso é mais avançado ainda. Mas vamos lá. Inclusive, já que eu falei de players, estava até conversando com o Moisés. Você que quer aumentar sua autoridade, você que quer ser mais reconhecido, receber mais convites, você que quer desbloquear esse novo status de expert que vai mudar tudo na sua vida, tem um passo a passo que inclusive os gurus da internet usam, que qualquer pessoa pode usar para aumentar sua credibilidade, sua autoridade e ser reconhecido como expert, explodir de venda. Vocês querem que eu fale? Claro, bora. No final eu conto. Agora. Beleza. No final eu falo. Mas vamos lá então, indicações de livros. Em primeiro lugar, eu vou indicar 3 livros para quem quer ganhar muito dinheiro. Só que eu vou já adiantar. Se você não quer ganhar dinheiro, não lê esses livros, porque vai ocorrer um efeito que você não quer. Você vai estar lendo assim e você vai ganhar dinheiro. Daí, se você quer ficar pobre, não leia. Mas se você quer ganhar grana, mais grana do que você achou que era possível, você vai ler 3 livros. Primeiro livro, Trabalhe 4 horas por semana, do Timothy Ferriss. Já ouviu falar desse livro? Não. Então, vamos atrás desse, que esse aqui vai mudar o jogo. Trabalhe 4 horas por semana, Timothy Ferriss. Ele vai explodir a mente de vocês. Ele é... Pra você ver, né? Um livro de 2007, tradução de 2008. Então ele chegou aqui no Brasil em português em 2008. E todos os gurus, todo mundo que tem muita grana, leu. Porque tá tudo ali descrito. E você vai reconhecer na fala de muita gente os princípios desse livro. Então pode ler esse livro. Em segundo lugar, Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Esse é mais clássico. Esse já ouviu falar? Sim. Já ouvimos falar. Já leram? Não. Ah, gente, quando eu voltar pro segundo episódio... mentir. Exato. Quando eu voltar pro segundo episódio, eu vou cobrar. Combinado. Pelo Lição menos de casa. esses 3. Tá. Vocês vão ler, tá bom? Vamos aceitar o desafio? Aceito fácil. A gente faz uma chamada, você faz chamada oral na próxima. Por favor, né? Tá. E daí a gente faz sobre esses livros.
Então, Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Em terceiro lugar, Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Porque tem uma vantagem de você ler biografia, porque a pessoa tá contando o que ela fez. E é uma biografia de um bilionário que é um brasileiro que não era bilionário. Ele não veio de uma família rica, ele não é herdeiro. Ele foi lá e construiu a riqueza. Augusto. Flávio Augusto. Sim. Então, lá nesse livro, ele conta exatamente, eu acho linda a estrutura desse livro, porque olha o que ele faz. Cada capítulo termina com uma encruzilhada, que é, olha, eu podia ir por aqui ou por aqui. Se eu fosse por aqui, eu ia ter esse resultado, se eu fosse por aqui, ia acontecer isso. E daí ele fala as escolhas que ele fez e por que ele fez, isso que é incrível. E daí você começa a pensar como um bilionário. Isso é muito louco. Então, 3 livros para quem quer ficar rico. Agora vamos para Deixa eu fazer uma pergunta de curiosidade. Das pessoas que te procuraram, você tem algumas, ou uma pelo menos, não precisa citar nomes, ou se quiser citar nomes, fique à vontade também. Obrigado, Gustavo. Que chegou lá com tanto medo, com sudorese, só de pensar em falar em público, ou que gaguejava. Em pouco tempo, essa pessoa conseguiu atingir o objetivo, que é falar com clareza. Com certeza. Diversas. Eu tenho uma mentoria chamada Destrave Sua Comunicação. E por coincidência, hoje eu estava revisando os vídeos que o pessoal mandou falando sobre a transformação que eles tiveram. E aí o que aconteceu? Nossa, a gente chora, Lênin, porque é muito legal quando a gente vê o impacto do nosso trabalho. Não é só sobre melhor parte. aumentar a conta bancária. Gente falando, eu era totalmente travado. Hoje eu gravo 4 vídeos por dia na rede social, virei top voice no LinkedIn e vendi R$700 mil em consultoria só durante a mentoria de 3 meses. R$700 mil. Outra aluna, palestrei para 1.000 pessoas, eu era travada, tímida, não me expunha nas redes sociais. Hoje eu sou íntima das redes sociais, palestrei para 1.000 pessoas, estou lançando livro, vendi uma consultoria no valor de R$220 mil. Imagina, você vendeu uma consultoria sua, Sidney. R$220 mil. Olha esse negócio. Então, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo esses resultados. Essas pessoas que têm esse resultado, elas sabiam com o que trabalhavam, tinham total competência técnica. Todas elas, só que não conseguia traduzir, é isso? Boa pergunta. E a competência técnica acaba sendo mandatória antes de você treinar a oratória. Ou não, vamos uma pergunta de duas. Sim. Tá bom. Vamos lá. Tem 2 pontos aqui que o nosso ouvinte pode se identificar. O primeiro é, cara, eu já sou bom. Isso. Eu sou bom. Eu sou... cara, eu tenho competência. Eu tenho expertise. Só que eu não tô conseguindo ganhar grana. Não aplico, não consigo E era o meu aplicar. caso. Eu me formei em Direito como o melhor aluno da turma. Eu tinha vários prêmios. Eu tinha uma boa carreira. Eu saí de ser estagiário para advogado júnior coordenador, para advogado pleno em 2 anos. Eu tava fazendo 5 dígitos por mês com 2 anos de formado, o que é mais do que a média. Então, assim, eu era uma pessoa que tava tendo algum resultado, só que, e daí eu sempre dou esse questionamento. Com certeza você conhece alguém que estudou menos que você, que se dedicou menos que você, que tem um produto ou serviço pior que o seu, mas que ganha mais dinheiro que você. Todo mundo conhece. E aí eu comecei a olhar pra isso. Poxa, por que eu não tô conseguindo ter o resultado que eu poderia ter? E eu descobri que existiam habilidades que eu precisava desenvolver. E tem 6 habilidades que não são técnicas. Olha que louco. Pra gente explodir de fato, a gente tem que ser profundo no nosso conteúdo, mas também ter um conhecimento lateral que nos permita vender esse conteúdo. E nesse conhecimento lateral tem 6 habilidades. Daí no final eu conto essas 6 habilidades. Mas vamos voltar pra pessoa que não sabe o que é da vida. Porque tem muita gente me procura. Mas, Giovanni, eu não sei o que eu sou bom. Eu não sei o meu nicho. É uma dificuldade de muita gente. Qual que é o meu nicho? E daí o que eu recomendo? 2 coisas. Primeiro, você tem que explorar. Você tem que viver um pouquinho a vida. Você tem que se descobrir. Eu, por exemplo, demorou um pouquinho para entender que meu nicho era oratória. Então também não se cobre tanto. Porque às vezes a gente se compara muito, né? Vê o cara com 15 anos milionário, com dropshipping, não sei o quê, e fala, sou um fracasso. Calma, tudo tem seu tempo. Quem fala muito isso é o Gary Vee. Que o Gary Vee lá, uma das principais nomes de marketing lá dos Estados Unidos. E ele fica falando, gente, pelo amor de Deus, o cara com 20 anos, 30 anos, achando que é um fracassado porque não fez o primeiro milhão ainda, né? A galera se compara demais. Mas uma outra coisa que eu recomendo é você começar a mergulhar no digital. Se você hoje, você não tem um nicho definido, você não é bom, você se considera que não é bom em nada, né? Não foi tipo uma faculdade que você fez, que você foi muito bem lá, comece a estudar o digital. Porque o digital é um mar de oportunidades. No digital, você não precisa ser só expert. E eu vou ensinar como você virar o melhor expert do mundo em 4 semanas. Mas você não precisa ser só expert, que é a pessoa que sabe de um assunto ensina. Você pode estar em uma das profissões do digital
E daí tem muitas oportunidades aqui. Falam que o mercado tá saturado, nem de longe. Pelo amor de Deus, falta profissional. Falta muito, né? Tem muita demanda e a oferta E que paga bem. Tá então, longe assim, de ser você preenchida. pode ser desde copywriter, a designer, web designer, estrategista, gestor de tráfego, social media. Tem tantos outros que surge todo dia um novo. Closer, filmmaker, agora tem story maker, que é um outro. Enfim, tem muitas profissões que você pode se dedicar no digital e fazer facilmente 5 dígitos, tá? É loucura. Então, assim, salário mínimo do Brasil, R$1.000 e pouco. Você pode no digital, de repente, sem graduação, tá fazendo mais de R$10.000. Por quê? Porque você consegue usar essas profissões. E tem também outros tipos de negócio que você faz no digital. Aí vai, desde afiliados, dropshipping, PLR, lançamentos e produtos, o que você quiser. Inclusive, lá no livro do Tim Ferriss, uma coisa interessante que ele fala é que pra gente adquirir a nossa liberdade financeira e de tempo, nós temos que achar uma musa. O que é uma musa, de acordo com o Tim Ferriss? É uma fonte de receita que não nos ocupe muito tempo. Olha que interessante, porque ela é meio que automatizada. Uma vez que você descubra essa musa, e daí muita gente que nunca ouviu falar disso vai falar, Giovanni tá louco de achar que isso é possível. É porque ainda não atingiu esse grau de conhecimento. A diferença entre a gente e um bilionário é conhecimento. Ele sabe uma coisa que a gente não sabe. Não é um super-homem, ele não tem um mega QI, não. É conhecimento. E eu, por exemplo, eu fui educado muito nessa ideia de, todo mundo aqui já ouviu isso. Nossa, você tem que trabalhar muito, você tem que estudar muito para ganhar dinheiro. Não. Na verdade, essa ideia de que a gente tem que se matar de trabalhar para ganhar dinheiro é uma mentalidade de escassez. Você tem que começar a perceber que o dinheiro pode vir muito fácil para você das mais diversas fontes. Eu, por exemplo, quando eu era advogado, chegou uma época logo no começo, que eu ganhava R$1.000 por mês como estagiário, e quando eu virei advogado, eu comecei a ganhar 1.500. Então, assim, eu tava ganhando pouco dinheiro. De repente, eu comecei a trabalhar como professor de debates em inglês para uma empresa da China. Era online. Eu trabalhava 1 hora por dia e ganhava 5 mil no mês. E daí, quando você começa a trabalhar 1 hora por dia e ganhar 5 mil no mês, você começa a fazer algumas escolhas. Eu olhei assim e falei, poxa, eu tô dedicando 1 hora por dia, tô ganhando 5 mil. Tô dedicando 8 a 10 horas como advogado e tô ganhando 1.500, algo tá errado. Aí eu comecei a mover isso aí. Por isso que eu sempre falo pra todo mundo que o começo de tudo tenha uma segunda fonte de renda. Se você quer aumentar a sua prosperidade, se você quer, poxa, tá bem, primeiro passo, tenha uma segunda fonte de renda. E tem um pouco de preconceito com isso no país, né? Sobre liberdade financeira, sobre liberdade de tempo, né? Isso é ser rico, né? Ter liberdade de tempo, por exemplo. O tempo é o maior bem que a gente pode ter. A pessoa realmente rica, ela consegue definir o que ela quer fazer no seu tempo. Quanto ela quer usar o seu tempo trabalhando, fazendo coisas que ela gosta. É claro que não aparece da noite para o dia isso, né, professor? Existe uma construção importante que no momento vai ser muito difícil, mas muito difícil no começo e depois para ficar suave. Agora, se você não buscar essa liberdade, nunca você vai atingir. Se você deixar a coisa ir acontecendo, como a maioria, a realidade que eu vejo pelo menos é essa, né? Independe da profissão, independe também de quanto a pessoa recebe pelo teu trabalho. Independe disso, porque a estagnação é a mesma. Porque vamos supor um engenheiro famoso que trabalha que nem um maluco, mas a vida inteira ele não vai ter liberdade de tempo, liberdade de escolha. Ele não é rico. E não estou falando em termos de posses, né? Ele não é rico para aproveitar o tempo, que é o nosso maior bem. Então, nesse sentido, tudo isso que nós estamos falando é muito importante. E tudo isso que eu falei tá nesses 3 livros que eu indiquei. Então é só ir lá e ler. Agora, tem uns livros que eu vou indicar para quem quer se tornar muito convincente. Só que tem um problema. Esses livros são perigosos. Então, não leia esses livros se você tem más intenções. Porque se isso aqui cair nas mãos erradas, acabou o mundo. Isso aqui é muito perigoso. Então, vamos lá. Livros altamente perigosos para convencer qualquer pessoa. Em primeiríssimo lugar, você vai ler As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. Se você não ler esse livro, você está sendo manipulado, com certeza. Segundo lugar, você vai ler Gatilhos Mentais, do Gustavo Ferreira, autor brasileiro, que, nossa, esse livro aí é uma obra-prima. Tanto que está sempre na lista lá dos mais vendidos. Em terceiro lugar, você vai ler, e esse aqui já é o mais avançado, Manual de Persuasão do FBI, do Jack Sheffer. Esse livro é extremamente perigoso. Em quarto lugar, Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Butman. Aproveita, já leu outro do mesmo autor, que é Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos. Aí você vai ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, também do Dale Carnegie. Aí você vai ler O Herói e o Fora da Lei,
porque daí você vai descobrir sobre arquétipos, que é todo um novo mundo. Você vai ler Marketing e Arquétipos, Símbolos, Poder e Persuasão, do Hélio Couto, que esse livro aí vai terminar de explodir a sua cabeça. E por fim, se você quiser terminar de se tornar o maior manipulador que você conhece, você vai ler um livro chamado Story Selling, que é como vender com stories. Então assim, gente, podia acabar o podcast aqui, porque eu acabei de indicar 10 livros que se você ler, você vai transcender. Você não vai nem andar no chão, você vai virar um semideus da oratória só com isso aqui. De verdade, lê esse livro que você vai mudar a sua vida. Você comentou no início de técnicas de algumas delas. Podemos falar, por exemplo, rapport. Você comentou sobre rapport, né? Certo. Isso você deve fazer no seu curso com profundidade. De uma certa maneira, um pouco mais superficial, a gente consegue falar para a pessoa de casa como que funciona isso para poder chegar mais perto da outra pessoa? Com certeza. Então vamos lá. Como fazer com que a pessoa gostar de você em pouquíssimo tempo, se tornar extremamente carismático sem esforço e conseguir persuadir as pessoas com qualquer coisa que você quer. Em primeiro lugar, olhe no olho das pessoas. Boa. Fale o nome das pessoas. Sensacional. Sorria. Faça a pessoa se sentir importante. Exercite a escuta ativa. Faça perguntas abertas. Encontre um assunto em comum. Fuja de temas polêmicos. Faça gestos simbólicos. Não critique, não julgue e não reclame. Faça elogios sinceros e específicos. Utilize o gatilho mental da reciprocidade. Faça sincronia límbica, também mais conhecido como técnica do camaleão ou espelhamento. Só aí eu já falei 13 técnicas de rapport em 1 minuto. E eu vou dar então um presente, pessoal. Que hoje eu tô cheio de presente, né? Tem um curso gratuito de oratória. Eu percebi que o pessoal queria muito aprender sobre isso. Porque o que é rapport? É você se conectar com a pessoa. Eu gosto de falar que rapport é a arte de fazer o santo bater. E eu criei um curso gratuito de oratória que ensina, sem cobrar nada, 27 técnicas de rapport. Isso é perigoso demais. Então, se você quiser, eu posso dar de presente. Queremos. Claro. Então, vamos lá. Do mesmo jeito que você jogou #nervosismo aí, Sim. não é o professor da oratória, vai lá no meu direct. No mesmo me lugar manda- do nervosismo. Mesmo lugar, você vai me mandar. Fase 1. Só isso. Fase 1. Você vai receber 27 técnicas de rapport de graça. Mas do que adianta É a hashtag pessoa... fase 1 ou só fase 1? Só fase 1. Fase 1. Do que adianta a pessoa querer o avançado, que acontece muito, tá? Não, Giovanni, me ensina isso, conteúdos mais avançados. Aí vai ver a pessoa tem vícios de linguagem. Então o pessoal precisa aprender a andar antes de querer correr. Posso ensinar o pessoal a perder qualquer vício de linguagem de modo científico, comprovado e infalível? Com certeza e agora. Então vamos lá. Seguinte, eu era a pessoa que falava 17 S em 2 minutos. Sabia disso? Eu falava assim, meu nome é Giovanni, hoje a gente vai falar... Eu era assim. Quando que eu mudei? Quando eu entrei no Toastmasters, que é uma organização internacional de treinar... Falar em público. Lá em Portugal. E lá no Toastmasters é engraçado, porque tem uma pessoa responsável, quando você fala, só pra contar os seus vícios de linguagem. Aí a primeira vez que eu falei lá, o cara chegou e falou, Giovanni, que legal o seu discurso. Você falou 17 S em 2 minutos. Não falei 17. Falou e tá gravado, pra você parar de duvidar da gente. E daí eu falei, como assim? E aí que eu entendi, pelo amor de Deus, tem que mudar. Já pega essa primeira dica. A gente fala o vício que a gente não percebe. É inconsciente pra nós. Então, qual que é o passo a passo simples e validado pra você perder esse vício? Tomar consciência desse vício. Como? Veja os seus vídeos, ouça os seus áudios de WhatsApp, veja os seus stories. Estou cometendo vícios, como, por exemplo, aquelas palavrinhas que você pode substituir pelo silêncio, pela pausa. Né, mano, cara, tá ligado? Tipo. Ou então gestos repetitivos que distraem, como girar a cadeira, como ficar transferindo peso de uma perna para outra, ficar mexendo no cabelo ou em qualquer outra coisa. Então, o primeiro passo é você tomar consciência. O segundo passo vai ser você começar a travar esse vício na garganta. Então, você vai começar, ou melhor dizendo, antes disso, você vai começar a falar e se arrepender. Mas é ótimo, tá? Você vai falar o vício. Aí você vai passar a perceber, né? E vai acontecer hoje, Que tá tá? falando, né? Hoje, vocês dois, provavelmente até o fim do podcast vai acontecer ao vivo. Vocês vão falar um vício de linguagem, vocês vão se arrepender. Vocês vão falar assim, eita, falei. Então esse é o segundo passo. Aí o terceiro passo é você começar a travar. Você vai perceber que você vai falar e vai bloquear. Em quarto passo, ele vai sumir até do seu inconsciente. Você não vai precisar nem ficar travando ele porque já sumiu. É possível, só prova viva disso. Então esse é o método para você perder vícios. Sim. Agora, se vocês quiserem, a gente pode falar de um outro tema. Que é uma coisa que... Eu vou ser cancelado, talvez. No caso, que é o seguinte. Antes de entrar nesse outro tema, deixa eu... Eu queria fazer uma pergunta também antes. Então manda. Mas agora pode você, depois sou eu. Eu acho que não é uma pergunta. Acho que o que você tem é tão valioso
que acredito eu que... quando Deveria a ter um gente- episódio 2, então já Com convida- certeza Ah, brincadeira. tem. Tá convidado, já tá marcado. Essas pequenas técnicas que o professor, que o Giovanni falou, de se conectar mais com as pessoas, isso vai servir no seu trabalho, vai servir para o seu marketing digital, vai servir para conversar com as pessoas que estão ao seu redor. O seu chefe. Seu chefe, vai servir para você falar com o seu médico, ou o seu médico falar com o seu paciente. A comunicação tá em tudo. Com a sua esposa. Com a sua esposa, com marido. todos. É fantástico. E se a gente for ver, são coisas quase que simples O nome e básicas. disso é mercado endereçável. Uma vez eu tava conversando com o Thiago Reis, né? Um abraço, Thiago, que é um aluno meu de oratória, e ele criou a Suno. E ele é uma das maiores referências de finanças do país. E daí uma vez eu tava conversando com ele, ele falou assim, nossa, Giovanni, o addressable market, porque ele fala umas palavras em inglês, ele é muito super corporativo. O addressable market, o mercado endereçável do seu negócio é muito grande, né? Porque todo mundo precisa de oratória. E daí eu falei, verdade. Exatamente. Acho que Exatamente esse isso. é o ponto mais importante desse podcast. Exato. Por isso que eu falei do 100%, é quase 100%. Eu digo que é 100% por quê? Sim, porque- tem 3 tipos de oradores. Tem a pessoa que é tímida, travada e bloqueada. Aí, com Esse já certeza, tá você dentro. tem que vir, pelo amor de Deus, senão você vai Com a ter uma vida vida acabou. ruim. Exato. Em segundo lugar, e muita gente se enquadra aqui, a pessoa que acha que já fala bem, que é o fodão, que não precisa estudar e que, de fato, já tem algum resultado. Mas pode melhorar muito se você souber as técnicas. E aí, alavancar muito o resultado. Pelo amor de Deus. Se você nunca ouviu falar, por exemplo, de como utilizar a comunicação arquetípica, ou se você nunca soube como fazer um bom pitch de vendas, se você não sabe técnicas avançadas, como que você vai conseguir ter o resultado que você poderia? E o terceiro tipo, a pessoa que já fala muito bem, porque já é calejada, pô, já fala com milhões, já vende milhões, essa pessoa também precisa. Claro. Porque imagina que você consegue deixar o seu pitch 1% mais persuasivo num lançamento de 7 dígitos, de 8 dígitos. Claro. Imagina que você consegue deixar sua comunicação 1% mais viciante. O quanto seus vídeos vão viralizar mais, vai crescer seguidor, vai ganhar organicamente esse crescimento. Então assim, gente, todo mundo precisa de comunicação. Com certeza. E contrate meu curso. Brincadeira. Enquanto você estava falando, eu estava pensando uma coisa para dar um exemplo, assim, e eu lembrei de um fato que ocorreu há pouco tempo, eu não sei se você acompanhou essa história que tem um tempo, né? Da luta do Bambam e do Popó. Não fiquei sabendo não. O que foi isso? Brincadeira. Nossa, Te pegou, né? me deu um pouco de medo agora. Eu sabia que você Quem que sabia. é? Que é poderia- Bambam? É o quê? E aí, o Bambam foi, assim, sei que alguns gostam, os outros não gostam da luta ou do personagem. Eu assisti. Eu também. Maravilhoso. Foi engraçado demais. Mas o Bambam usou muito a oratória nesses 3, até mais meses. Só usou oratória, no caso, né? Então, quando ele terminou tudo isso, ele veio e falou, olha, eu fiz 70 vídeos, 26 televisões, e ele tem que tirar o chapéu. O problema, fez do só que aí tem um evento- problema, Diga, no caso dele. queria a sua discussão sobre isso. No caso dele é o seguinte, ótimo, fez dinheiro, mas perdeu credibilidade e enganou os outros. Aí todo mundo tá falando, nossa, ótimo marqueteiro. Realmente, ele fez um ótimo marketing. Mas daí você vai ver os comentários, caramba, você fez todo mundo trouxa e mais. Chegou lá, Perdeu tomou credibilidade um cacete. até dessas lutas, porque todo mundo agora tá falando, eles são tudo amigos e fica fingindo que é inimigo pra dar engajamento. Então, assim, aí fica o questionamento. Vale tudo pra você convencer as pessoas? Eu sou sempre partidário de falar a verdade, Claro. de mostrar a verdade sobre a melhor luz. Eu nunca vou incentivar você a mentir, a enganar os outros, a fingir que é algo que não é. Então, assim, eu gosto de dizer que técnicas tem muitas, mas princípios tem Sim, poucos. concordo plenamente. Mas eu acho que ele pensou que ele poderia enfrentar mesmo o Popó. Ele perdeu a noção da realidade, eu acho. E achar que poderia ganhar. Não, é sério. Mas a luta não foi forjada. Isso eu tenho certeza absoluta. Não, o que o pessoal reclamou é que ele xingou muito o Popó Sim. e daí logo depois da luta tava lá abraçado com ele, tudo mais. Daí isso foi mal visto. Entendi. Aí ele Entendeu? acabou perdendo essa credibilidade. Se você fala uma coisa e faz outra, você perde a famosa credibilidade. E já que a gente tá falando de credibilidade, se vocês quiserem, eu posso ensinar qualquer profissional que tá assistindo isso aqui. Você é uma pessoa que seja um profissional liberal, seja um trabalhador CLT, corporativo, carteira assinada, que você quer receber convites, aumentar a percepção de valor, ser visto como mais autoridade, tem um passo a passo simples para você conseguir fazer isso que todos os gurus usam e não querem que vocês saibam. Era o professor, diga todos agora. Arrasta pra cima. Brincadeira, vamos lá. Vamos lá.
Olha que doido isso. Tem uma diferença entre você ser um bom expert e ser reconhecido como expert, que é o que a gente tava conhecendo. Esse é um ponto incrível também. O que acontece? O que é um bom expert? Antes disso, o que é um expert? Muita gente acha que pra você vender conhecimento na internet ou pra você ser visto como uma autoridade em algo, você tem que ser o melhor do mundo. Não, longe disso. Ser expert significa você saber mais que seu cliente. Acabou. Se você sabe mais que as pessoas que você vai ensinar, que você vai vender algo pra elas, você já é um expert. Não fique se comparando. Nossa, só posso falar quando eu tiver um pós-doutorado no assunto. Não é por aí. Não é por aí. É você saber mais de quem é o seu público. Agora, qual que é a diferença de um bom expert e um expert reconhecido? O bom expert é aquele que entrega produtos excelentes e tem baixa taxa de reembolso. Então, caramba, os produtos são muito bons, são muito transformadores, tanto que ninguém pede o dinheiro de volta. Isso é um bom expert. O que é um expert que é reconhecido? É um expert que faz muitas vendas, independentemente do produto ser bom ou não. E o que acontece? Tem muita gente que é reconhecido como um grande expert, mas não é um expert tão bom assim. E como que essas pessoas são reconhecidas como um expert? Eu vou ensinar agora. Existe um passo a passo para você se tornar o maior especialista que você conhece em 4 semanas, que é o seguinte. Existe uma noção que uma vez que você aprende isso, muda tudo na sua vida, chamada indicadores de credibilidade. Exemplo da área médica, já que a gente está no Pod Doutor. Você pode saber tudo sobre medicina, mas se você não tiver doutor antes do seu nome, as pessoas não vão ligar para sua opinião. Por quê? Porque doutor é um indicador de credibilidade. Agora, olha que louco. Se você aprende a manipular os indicadores de credibilidade, você consegue parecer maior do que você é. E eu vou ensinar agora. Assim, use e novamente. Aproveite esses presentes, hein? Não estou ensinando ninguém a mentir e nem recomendo você fingir algo que você não é. São malus que existem, eu né? gosto de falar devem que ou não ser usados, cada um vai ter o seu... Mas tem que saber que existe. Tudo isso é para você mostrar a verdade sob a melhor luz. Por quê? Porque de nada adianta você ser o melhor profissional se você não sabe se vender. E ninguém te conhece. Então é uma pergunta muito simples. Você acredita no seu produto? Você acredita no seu serviço? Você acredita na sua qualidade? Você acha que o que você tem a oferecer é transformador para as pessoas? Então a sua obrigação é aprender todas as armas de persuasão possíveis. Porque senão a pessoa vai cair no pitch de um picareta e vai comprar um produto merda porque você não foi persuasivo. Boa. Entendeu? Então vamos tirar esse bloqueio de gatilho mental é coisa de manipulador, antiético. Não! Se as pessoas que têm boas ideias aprenderem persuasão, aí todo mundo vai ter uma vida melhor. Mas vamos lá. Olha que louco. Em primeiro lugar, se junte a associações que tenham um nome que soe oficial. Vamos supor, você é médico de que área mesmo? Eu fiz diagnóstico por imagem. Chama radiologia. Radiologia? Tá bom. Então, você vira um membro da Sociedade Brasileira de Radiologia. Colégio Brasileiro. Pronto. Você se torna um membro. Isso vai te dar credibilidade. Aí você se torna de parte de 3 dessas aí. Em segundo lugar, leia os 3 principais livros da sua área e resuma eles em uma página. Em terceiro lugar, procure uma universidade renomada próxima de você e ofereça para palestrar de graça. Em quarto lugar, procure braços locais de empresas conhecidas para palestrar também de graça, falando que você já palestra em universidades, mas quer sair do meio acadêmico. Quinto, grave essas palestras para usar de conteúdo nas redes sociais. Sexto, opcional. Procure um jornal, alguma coisa que você possa atuar como um escritor de um artigo, que você possa escrever e ser publicado como um autor. Se você segue esse passo a passo, você vai ser visto como expert. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Por isso que tanto expert por aí, você percebe que a pessoa leu meia dúzia de livro e tá te vendendo conteúdo do livro. E a capacidade da pessoa que faz isso, ela vai aumentando com o tempo. Porque você aprende mais quando você... Na verdade, você só aprende 100% quando você ensina. Então, para fazer tudo isso daí, não precisa estar 100% preparado. Vá fazendo. Porque já tem gente pior que você fazendo. Exatamente. E outra coisa também, no final das contas, isso eu também se você achar que não, me corrija, eu entendo que no final das contas o mercado, né, as pessoas e quem tá te ouvindo, o teu público, vai te consagrar também ou não. Se você for, se a gente vier aqui, né, aqui no Pod Doutor, por exemplo, o Dr. Sidney, ou o Moisés, ou El Professor, se a gente falar bobagem, o cara que tá lá na primeira vez pode ser que ele não perceba, mas uma hora vai ser percebido. O mercado, a mão do mercado sempre consegue pesar direitinho o teu conteúdo. Porque você engana, talvez, pouca gente em muito tempo ou muita gente em pouco tempo. Mas muita gente por muito tempo esquece. Pera aí, vamos... Isso na internet acontece também?
Eu acho que professor sim. que tá Se numa na internet, é Exatamente. só o que acontece. Sim, mas chega uma hora que Que a pessoa cai. Eu não vi a pessoa cair na internet e a gente sabe que muitas vezes não é verdadeiro o que ela fala. É porque hoje em dia as coisas estão um pouquinho mais confusas. Se vocês forem ler um livro chamado Pós-Verdade, de um autor chamado Matthew Daconá, esse livro é muito louco. Ele vai analisar o que é a pós-verdade. É um contexto em que narrativas emocionais valem mais na hora de formar opinião pública do que fatos científicos e objetivos. Hoje se fala muito de narrativa, certo? Certo. Não se sabe mais o que é verdade. Isso. Os dois lados, ou quantos lados forem, estão contando as suas narrativas, trazem dados que são convenientes para eles. Então, assim, hoje em dia, por isso que você vai cancelar alguém, beleza, você vai cancelar, mas as pessoas que acreditam naquela pessoa vão continuar acreditando. É difícil Mas acontecer um cancelamento 100% por causa das narrativas. Mas o tempo acho que acaba revelando. Não sei se eu tô sendo muito romântico agora, mas o. Revela não. Não. Mas Poxa, peraí, se fosse assim, a gente É não por isso que teria eu falei políticos isso. que foram condenados. Não, isso sim, eu concordo. E tem alguma. Em um determinado momento vai acontecer de cair. Eu também mas acho. eu acho que Eu também a internet acho. vai Mas deixar por talvez mais seja tempo. otimista demais. Isso é 100% otimista. Tá bom. Não é assim que funciona. Não, mas a gente não falou do Bambam? E tá lá. Pode falar isso. Então, mas deu uma. Não, mas então, mas uma deu uma coisa é você perder a credibilidade perante algum público. Mas outra coisa é você cair 100%, você não cai. Sim, isso eu concordo. Se você 100% bancar. não. Se você bancar. Então é isso. Se você... Bancar é não fugir. Se você fala com Perfeito. confiança... Já ouviu falar que uma mentira contada 1000 vezes se torna Claro, verdade? infelizmente. Se você fala com confiança, as pessoas vão acreditar. Por quê? Porque o consumidor tende a acreditar no que é dito e as pessoas tendem a seguir especialistas. Então, se você está falando uma coisa num podcast com confiança, as pessoas vão seguir acriticamente. Perfeito, concordo plenamente. E daí vão pegar esse corte e falar, olha, ele tá usando essa Eu técnica. retiro uma parte da minha fala dizendo que com o tempo as Essa pessoas... frase é famosa e é Você não precisa verdadeira. mascaradas. retirar. Não, é uma retiro opinião linda. parcialmente, sim. É só realmente, eu gostaria que fosse verdade, mas tudo indica que o futuro que a gente tá se encaminhando é aquele futuro de não olhe pra cima. E Que por o mundo isso... vai acabar porque gente escrota tem palco. Putz, concordo. E é importante também saber que a informação, ela é muito valiosa, né? Então precisa questionar sempre. Você que tá aí, como eu falei, esse podcast aqui nasceu tendo o propósito, o que eu via, né? Moisés, quando a gente começou, a gente via muita bobagem de qualquer forma na parte de saúde, e hoje a gente está falando daí sobre a comunicação, sobre a oratória, sobre levar informação boa e checada. Então, assim que nasceu. E então tem que tomar cuidado. Quando você ouvir uma coisa, não acredita de primeira. Assiste, leia, questione sempre, porque senão você vai ver, acreditar. Isso acontece até com a gente, eu acho. Acontece com você às vezes? Da pessoa, de cair, Giovanni? óbvio. Exato. Gatilhos mentais são tão poderosos que mesmo quando você conhece, você cai. E Imagina agora- sem conhecer. Se aumenta um pouco a capacidade de reconhecer, mas... Sim, que vai ficando escaldado. Mas agora, por exemplo, com inteligência artificial, piorou isso. Quando eu vejo alguma coisa, eu falo que é mais relacionado ao que você gostaria de Não, ver. isso aí ainda vai dar muito problema. viu? Muito, Imagina nas eleições isso. Meu Deus. Só as fake news brabas. Brabas. E aí você tem que se questionar. Tem aonde você procurar certinho? Não sei. Ter certeza, né? Mas sabe o que é interessante? Isso é uma análise que eu tenho feito ultimamente. Justamente por causa dessa ascensão da inteligência artificial, cada vez mais a gente não saber o que é verdade e o que é mentira, porque agora tá oba-oba. Tem muito player que ensina, nossa, sabe o que você faz? Você vai lá no ChatGPT, fala, faça um e-book sobre isso. Aí você vai lá no outro inteligência artificial, faça o design desse e-book. Aí você vai lá e vende, aí vai pro outro... E você vai vender uns produtos raso, aleatório e tal. Gente, isso aí tem um prazo de validade. Sim. Agora, Acho que é isso que eu tô falando. com o tempo, é raso. as pessoas que têm credibilidade vão ter cada vez mais voz. Por isso que comunicação e investimento é tão importante. Porque as pessoas, numa época que ninguém mais sabe o que acreditar, ninguém mais sabe o que é bom, o que é ruim, quem tiver voz vai ser o formador de opinião. Por que você acha que os influencers hoje ganham tanto dinheiro? Porque as pessoas, elas querem saber da opinião do influencer, tá? Mas o que essa pessoa faz pra eu seguir a recomendação? Porque ninguém tem tempo e cabeça pra ficar analisando criticamente tudo. Então, se você é uma pessoa que fala, que sabe falar bem, que sabe formar opinião, você nunca vai ficar sem emprego. Você não vai perder seu emprego pra inteligência artificial, porque as pessoas vão querer a sua opinião. E a gente faz também um apelo para que você use a tua experiência de maneira positiva, né? Como o professor falou aqui várias vezes, jamais alguém vai ensinar você a mentir. Isso não existe, né? Então, existe. Não, só desculpa. não faço. Mas tem muita gente que ensina. Mas eu acho que no final das contas isso vai dar ruim no final, né? Porque as pessoas vão percebendo. Assim, a gente tem que escolher quem que a gente quer dar palco, né, gente? Não é querendo falar mal de ninguém, mas, Isso. velho, eu acho uma merda
influencers que se vendem pra jogo online, cassino online, jogo tigrinho, não sei o quê, que nitidamente é um produto ruim, que usa vários gatilhos mentais pra tirar dinheiro de gente pobre, que comprovadamente tá um monte de gente se endividando e até perdendo a vida. Primeiro perde relacionamento, depois perde a vida, pra essas coisas, enquanto influencers ficam mais ricos, sendo que eles não precisavam. Gente, a gente tem, vou citar nomes, mas, cara, de pessoas que já são muito milionárias, elas vão lá divulgar esse tipo de produto que é ruim. Aí o que acontece? Isso já é conhecimento público, todo mundo sabe. Que o acordo que esses influencers têm com essas empresas é que eles ganham na perda. Ou seja, o meu seguidor se inscreve pelo meu link, aí o tanto que ele perder, eu ganho 50%. Isso eu não sabia. Isso eu não Não. sabia. Então, isso é uma é o loucura. profit share lá que eles falam. Então, assim, poxa, você se inscreve pelo meu link, eu ganho 50 conto pra cada pessoa que se inscreve no meu link, mais 50% de tudo que a pessoa perder na plataforma vem pra mim. Ou seja, eu acredito em você compartilhar boas ideias, eu quero que a pessoa que tá me seguindo melhore de vida. Não piore. Só que você, agora vou dar a responsabilidade pra você. Você que tá ouvindo isso aqui, a culpa é sua. Porque você está seguindo essas pessoas. Essas pessoas só têm esse sucesso porque você dá palco pra elas. Então a gente tem que parar de... A gente tem que começar a separar as coisas. Gente, tá tudo impune. A galera acha legal divulgar esses produtos e não tem nenhum tipo de sanção. Não, e infelizmente, professor, primeiro parabéns por se posicionar, eu concordo 100% com você, nada pode ser pior, nada é mais rápido para destruir sua vida do que jogo, nada. Meu pai brincava com isso, falava para mim, se você aprender a jogar, corte sua mão. Caraca. Desde que... É sério. A família dele é cheia dos ditados, né? A avó, o pai. Isso é uma oratória também, né? Vim trazer aqui, esse é o storytelling, né? Storytelling. Mas o pior que é Mas eu real gostei. isso. Você conhece meu pai. Se você gostar, Um beijo, pai. se você aprender a jogar, corte sua mão. Corte a mão. Tá. Isso é real. Ele me fala isso desde criança. Porque esse vício, esse negócio dos bets, isso é uma loucura. E o pior, E é engraçado professor, que ganhou a TV, inclusive, né? Isso, as TVs Muito importantes. E não está numa curva descendente, pelo contrário, está numa curva ascendente esse absurdo. Isso e tem hoje já, por exemplo, ambulatórios de saúde. Isso já tem desde a época dos bingos, né? Que você é mais novo, você não conheceu os bingos? Bicho, o jogo do bicho? Teve, não, bingo. Teve, no bingo... Brasil foi... Não bingo de sim, bingo de dinheiro. Foi proibido no Brasil depois de ficar, sei lá, uns 5 anos destruindo famílias. Caraca. O cara recebia o salário no 5º dia útil e no 6º dia útil ele já tinha gastado tudo no bingo. E isso vem muito daquela necessidade que a gente tem de querer dinheiro rápido, né? De uma ilusão, né? De uma ilusão. Então, eu não sei como que aconteceu isso, que hoje qualquer cidadão, cuidado com seu filho, já que a gente entrou nesse assunto, qualquer celular com R$100, R$5, 500, R$5.000, ele destrói a vida. Isso tá Teve tão perigoso. Muito. Isso é uma doença. Assim, o que acontece? Agora que tem muitas dessas empresas no mercado, eles estão lutando por quem que investe mais no CAC, que é um termo lá de marketing, que é o custo de aquisição de cliente. Então, assim, eles inclusive vão te oferecer dinheiro pra você jogar. Então, assim, venha na minha plataforma que você vai ter R$100 de crédito. Sim. E daí a pessoa fala, pô, é óbvio que eu vou jogar, porque eu tô apostando com o dinheiro dos outros e vou ganhar. Mas isso é o tempo necessário pra isso aí virar um vício. Não, meia hora depois ele tá viciado e já botou 1.000, né? Inclusive, se você 100. duvida do que a gente tá falando, vai ler um livro chamado O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Ele vai mostrar um case de como que um cassino ficou mandando presentes pra pessoa pra ir atraindo ela, e quando ela menos percebeu, isso é muito louco, quando ela menos percebeu, ela gastou toda a herança da família dela, perdeu a família dela, e daí ela falou, caramba, eu não percebi que isso aconteceu. Por quê? Porque vai ficando no automático. E só pra terminar, já que a gente entrou nesse assunto, há pouco tempo atrás saiu na mídia também uma pessoa que entrou em dívidas no banco, cartão de crédito, se suicidou por causa do jogo. Vários. É isso uma E daí eu recente. sei que vai vir um monte de gente comentando assim, Vai. Isso é falta de autorresponsabilidade, tem que ter emocional e gestão de banca. Se você souber jogar, você vai ganhar dinheiro. Meu filho, o bagulho pra ter lucro é muita gente perder. Aí você acha que você vai ser o espertão que vai ganhar grana. O cassino no longo prazo, ele nunca vai perder Nunca dinheiro. vai perder. Só que, na verdade, você acaba contando pros outros só o dia que você ganhou. Você perdeu 10 dias, ganhou 1, perdeu 1.000, ganhou 100, você vai contar só do 100. E outra. E você vai também contar pra você mesmo que você ganhou só Sabe do por que 100. é tão perigoso? Porque, lembra que eu falei se era primitivo e tudo mais?
Gente, o tanto de gatilho mental que é usado Nossa. pra te pegar ali no pulo. O influencer mesmo, por que é o influencer que divulga? Porque o influencer tem o gatilho mental da familiaridade, você confia naquela Confiança. pessoa. Aí, cara, por isso que é uma das coisas que eu fico mais puto. Velho, Isso. é o influencer que traz sua audiência. Parabéns pra você, influencer, que não aceita esse tipo de promoção e aqui nunca vai ser aceita. Pode ter certeza. Então, se vir uma Bet aqui querendo dar 10 milhões Sem chances. pra patrocinar o Pod Doutor, Sem chance. você não vai do nada aqui dar uma mudada. Pode anotar isso aí e filmar 500 vezes. Nem 100 milhões, não existe isso. Era o professor da oratória. A gente está aqui para trazer saúde, não para tirar saúde. Boa. Essa frase é que o seu filho vai falar, meu pai falava. É isso aí. É a tradição de Exatamente, a família, tradição. né? Passar a frase. De cortar a mão para essa foi melhor essa, né? Bem melhor. Hã? Não, mas de cortar a mão é didática, vai. E aí Muito entra... didática e impactante, né? É. Velocidade da voz é o professor. Percebi que durante o podcast, dependendo do que você quer passar, aumenta a velocidade ou diminui. Tem impacto na comunicação? Com certeza. O nome disso é modulação vocal. São 3 coisas que você tem que fazer com a sua voz. Projetar a sua voz, ou seja, inunde o ambiente com ela. A pessoa que tá na primeira fileira tem que ouvir você tão bem quanto a pessoa que tá na última fileira. Em segundo lugar, articulação. Então, articule bem as palavras, aí a famosa dicção. Em terceiro lugar, modulação vocal, que nada mais é do que alteração. Aí você vai mudar algumas coisas. Você vai mudar a velocidade, o volume e o tom de voz. Então, velocidade. Tem hora que eu tô falando mais rápido. Tem hora que eu falo pausado. Volume. Tem hora que eu falo mais alto. Tem hora que eu falo mais baixo. E tom de voz. Ah, isso aí não precisa... Você vai ver que todo grande palestrante, se você segue um palestrante, se você foi numa Eu palestra já que a reconheci pessoa... um já quando você fez isso. Foi? Foi. Segue. Quer citar o nome? Não, segue. Então, assim... Ah, todos. Segue, não, mas exato, todos. mas já viu na cabeça. Se você viu um palestrante que você gostou muito da palestra, com Vai ser certeza assim. ele modulou a velocidade, o volume e o tom de voz. É 100%, é certeza. É engraçado que quando você começa a estudar oratória, você começa a perceber a matrix da oratória. Que você vê os códigos da comunicação e você percebe o que cada um tá fazendo. E quanto mais você estuda, mais códigos você enxerga. Chega num ponto que você fica meio paranoico. Você olha assim, caramba, ele tá contando essa história, utilizando o arquétipo do governante para quebrar essa objeção, e você começa a ver exatamente o que a pessoa tá fazendo. E começa a fazer também. E ser muito efetivo para vender, para crescer no digital. É top. Mas se a gente tiver um tempinho aí, Claro. tem um tema interessante que eu acho que vai ajudar muito a galera desse podcast. Que é o seguinte. A galera tá se vestindo mal. Temos que falar sobre isso, porque tem muito um pessoal que acha que não precisa se preocupar tanto com imagem, que o que importa é a essência, o que importa é a pessoa, do que adianta ter tanta gente que se veste bem e não tem bons princípios. Beleza. Só que quando você entra em contato com alguém, você vai ter automaticamente uma percepção da autoridade dessa pessoa. Se eu chego aqui com uma regata, eu tenho uma moral. Eu aqui com uma gola rolê, com um blazer, inclusive eu adoro esse blazer que tem esse cotovelo reforçado, bem arquétipo do sábio, aí é outra percepção. E tudo isso é inconsciente. Isso pega lá numa parte do seu cérebro que você nem sabe que existe. E o que acontece? Tem uma frase que eu adoro, né? Eu adoro das frases, pega essa aqui. Da Coco Chanel, que foi o maior nome de moda do mundo. Ela falou assim: quando você se veste mal, as pessoas reparam na sua roupa. Quando você se veste impecavelmente bem, as pessoas reparam em você. Demais. Então pode perceber, quando você tem uma roupa que está bem alinhada, que respeita a sua proporção corporal, o seu estilo pessoal, com acessórios estratégicos, essa roupa não está amassada, essa roupa não está maior ou menor do que deveria, tem gente usando roupa muito apertada. Se você consegue utilizar essa imagem pessoal a seu favor, isso é extremamente poderoso. Inclusive, eu contratei uma profissional. Eu contratei uma stylist que me ajudou a me vestir melhor. Eu achava que eu me vestia bem, é igual a comunicação, né? Acho que eu falo bem. Eu achava que eu me vestia bem. É a mesma coisa. Nossa, ela chegou lá e jogou muita roupa fora minha. A gente doou, tá, gente? Antes que venha. Jogou fora. Pelo amor de Deus. Aí, doamos um monte de roupa, compramos novas, e aí sim a gente começou a entrar em certos espaços. E isso tem muito a ver com primeira impressão. E já é comunicação, né? Já é Comunicação visual. parte da As oratória. pessoas não percebem a importância da primeira impressão. Vou dar um exemplo. Tem gente que investe, sei lá, centenas de milhares ou dezenas de milhares de reais pra estar no mastermind, pra estar no grupo de network e tudo mais. Imagina que você chegou num lugar
cheio de empresário boladão, cheio de gente top, tudo mais. Aí você chegou lá, naquele evento. Aí você pegou o notebook, tá aqui o notebook. Você tirou o notebook da pasta. Você abriu o seu Lenovo. Gente, desculpa. Isso só é perdoável se você for presidente da Lenovo, entendeu? Que você tá divulgando a A marca. gente tava negociando com a Lenovo o patrocínio aqui. Ah, sacanagem. Te peguei. Agora acho que não vai rolar mais, né? Qual que é o grande problema? Gente, desculpa, isso é real, tá? Se você não usa Apple, você vai ser julgado. É. Então, se você está nesses meios, se você quer ser visto como bem-sucedido, use iPhone e use o Mac. Se você tá no digital, gente, isso é a maior verdade do mundo. No digital, se você abre o seu computador, ele não é um Mac, automaticamente a pessoa vai falar, fudido. Agora você deu razão pros meus filhos que falam no meu ouvido 200 eu usava Samsung, né? Agora assumiu. Não, mas aí que tá. Mas, não, então, mas eles Você falavam, vai compro, usar. aí eu fui obrigado, troquei. Mas você Já há vai um usar como uma pessoa que usa aquilo como investimento. Por que eu invisto, sempre atualizo? É Claro. o 15 Pro Max, quando lançar o 16 Pro Max, vou comprar. Por que eu sempre atualizo? Por que eu tô sempre com o mais novo? Porque isso aqui me traz muito dinheiro. Pra você é fundamental, claro. Inclusive, eu falar isso é intencional. Claro. Eu falando isso aqui, porque eu tô com o 15 Pro Max, automaticamente a pessoa vai falar, caramba, o cara é foda, porque ele tem dinheiro pra comprar isso aqui. E tudo isso é inconsciente. Então eu tô dando essas dicas, gente, porque eu sei que vai ter gente que vai falar, nossa, Quem quanta desdenha quer baboseira. É igual a Fono que me cancelou, né? Ai, quanta baboseira, não é bem assim, tudo mais. Gente, eu não tô aqui pra falar o que é justo, eu não tô aqui pra falar o que é bonito. Eu tô aqui pra falar o que funciona. E você escolhe. Isso eu concordo plenamente. Então siga Ninguém é obrigado, e né? assuma a responsabilidade pelo resultado. Eu estou falando, eu faço isso porque é o que funciona. Então você quer parar de ser julgado como uma pessoa que não tem moral, que não tem autoridade, que vai ter dificuldade de vender high ticket, que vai ter dificuldade de fazer networking, e até porque, qual que é a lógica disso? Tem um livro chamado Tribos, do Seth Godin. E esse livro vai falar o seguinte, os seres humanos gostam de andar em bandos, por isso que ele tem tanto grupo de WhatsApp. A gente gosta de se agrupar, porque lá atrás, na antiguidade, a gente sobreviveu estando em grupo. E o que acontece? Cada bando tem os seus elementos, os seus ícones, os seus símbolos. O roqueiro vai ter o seu símbolo, a roupa preta, o metal, couro, cabelão, ouve certas músicas, fala de certo jeito. Não, roqueiro. São símbolos do roqueiro. Empresários bem-sucedidos também têm o seu símbolo. Rolex, que não é um Rolex, né? Ia ser foda se eu estivesse falando depois. Mas tá na minha lista, eu vou comprar já. A Rolex já vai continuar a negociação com a gente. Amém. Falou bem. Nossa, se você... Eu quero muito, depois eu vou poder usar esse corte até. Quero muito chegar num lugar com Rolex. Vai ser muito top. Porque eu vou poder chegar assim e falar, nossa, inclusive... Gente, olha a hora. Ó, tá acabando. Tá? Mas Rolex é um símbolo desses empresários. E você vai falar, não, Patek Philippe, tem outros relógios lá. Tá, beleza. Apple, se você tá nesse meio e você não tem Apple, você vai gerar um estranhamento. Peraí, o que é isso? Se você for o presidente da Samsung, o presidente da Xiaomi, tudo bem. Mas então são símbolos. Do mesmo jeito que se você for para um lugar que as pessoas não têm tanto sucesso financeiro, a galera não vai ter Mac. E a galera não vai ter o iPhone. Então você tem que ver com quem que eu quero me parecer. E tá tudo com bem. que grupo que eu quero andar. Isso aí, exatamente. Você começou a falar de arquétipos, né? Vamos falar pelo menos de uns 3 arquétipos, só para o pessoal entender e pegar esse modelo? Você gosta desse tema? Gosto de tudo que a gente tá falando. Você sabe dizer de cabeça os 12 arquétipos do Jung? Nenhum. Sabe? Não. Eu sempre faço essa pergunta. Mas ela não é chamada oral no próximo episódio. Primeiro eu vou ler os livros, os 3. Não, mas Aí você pode fazer chamada oral. Não, do arquétipo você... Quando Você comentou do vou na arquétipo palestra, do general, né? Do general do não. governante. Do governante. O que acontece? Porque sempre que eu vou numa palestra, eu pergunto, gente, valendo um curso meu. Então, ó, se você quer ganhar um curso meu, aprenda os arquétipos e você vai na minha palestra e você fala. E ninguém nunca sabe de cabeça, gente. É tão fácil. Explorador, inocente, sábio, herói, fora da lei, mago, homem comum, amante, bobo da corte, prestativo, criador, governante. Gente, é muito simples. Mas vamos lá. Pra que serve arquétipo? Você que nunca ouviu falar sobre isso. Nada mais é do que usar o inconsciente coletivo e o universo simbólico a seu favor na comunicação. Arquétipos nada mais são do que imagens primordiais ou certos padrões que já estão instalados no seu inconsciente e que, se você tem uma comunicação que consegue acessar esses padrões, ela vai ser potencializada. Vou dar um exemplo para ficar bem claro. Sabe quando alguém é cancelado e daí tem aquele famoso vídeo de desculpas? Como que geralmente é o vídeo de desculpas? Roupa branca, sem maquiagem. Falando calmamente. Falando calma. Aí ele vai soltar assim...
Quem me conhece sabe. É sempre o clássico, né? Por quê? Porque você está querendo dizer que você é inocente e você está utilizando o arquétipo do inocente. Sem a pessoa saber, já tá usando. E isso potencializa a comunicação. Agora imagina o contrário. Vamos usar o arquétipo do fora da lei ou rebelde. Vamos lá. O que é um fora da lei ou um rebelde? Pessoa que fala palavrão, com uma jaqueta de couro, com spike aqui no pescoço, com uma tatuagem na cara, falando grosso, sabe? Esse é o rebelde, o fora da lei. Daí você chega assim e fala, mas na verdade isso aí, ó, vim aqui pedir desculpa, foda-se. Aí você tá... O conteúdo do seu discurso é mas arquetipicamente tá mandando a mensagem contrária. Ou seja, você não vai convencer. Ih, rapaz, não comprei esse discurso, não. Então, quando você domina arquétipos, você é como tirar doce de criança. É muito até desleal. E quando você começa a estudar arquétipos, por exemplo, para vendas, nossa, vou usar estrategicamente o governante, o mago, o herói. Isso fica muito louco. Então, recomendação, já falei dos livros, mas realmente leia O Herói Fora da Lei, leia Marketing, Arquétipos, Símbolos, Poder e Persuasão, e leia O Herói Fora da Lei, leia O Herói de Mil Faces, que é do Joseph Campbell. Joseph Campbell, que criou aquele negócio da jornada do herói, todo mundo fala, mas ninguém leu o livro. Então, lá no livro do Joseph Campbell, que ele bebeu de Jung, e daí ele foi o maior especialista em mitologia comparada do mundo. Então ele era louco. Ele falava assim, cara, eu gosto de estudar os mitos do mundo inteiro. Qual o nome desse? Joseph Campbell, o livro é O Herói de Mil Faces. E daí ele ficava estudando a tribo da Polinésia e a África. Ficava estudando todos os mitos. E daí ele começou a perceber que eles tinham estruturas narrativas muito parecidas, mesmo que essas sociedades nunca tenham se conectado. E daí ele bebeu da teoria de arquétipos do Jung, falando, parece que a gente vem de fábrica já com certas noções. E aí ele escreveu esse livro, O Herói de Mil Faces, em que ele identificou a tal famosa jornada do herói, que depois o George Lucas, daqui já é um conteúdo de storytelling, o George Lucas, ele estudou isso do Campbell e ele foi lá e criou o Star Wars. E se você for ver a jornada do Luke Skywalker, é direitinho a jornada do herói. É perfeita, sem tirar nem pôr. E fez muito sucesso. E todas essas narrativas que fazem muito sucesso têm um pano de fundo arquetípico. Então, desde a Marvel até Harry Potter, tudo isso tem a ver com arquétipos. Então, recomendo muito que o pessoal comece a se aprofundar sobre isso. Por isso que fica famoso e a gente acaba se identificando com alguns personagens, né? Essa é a mensagem, tipo, do inconsciente coletivo. Vamos pegar um exemplo. Davi, do BBB. Por que o Brasil amou o Davi? Hoje tá uma polêmica, né? Sim. Por quê? Porque isso é uma narrativa arquetípica. Todo mundo gosta daquela história da zebra, aquela história do cara pequeno, aquela história do coitado que sofreu e no fim das contas ele prevaleceu e ganhou. Isso é uma história que remete a narrativas da antiguidade. Desde a Grécia Antiga, já se fala dessas narrativas. E aí agora, a pessoa que era uma e agora é outra, ou a pessoa que se vendia como um bom menino e foi só... E eu não tô falando que é verdade, eu tô falando que é o que tá acontecendo, estão falando na internet, claro. mas que foi só ganhar dinheiro, que mudou que e apareceu. largou. Isso também é arquetípico. Então são coisas que já estão no nosso inconsciente. E essas narrativas ressoam e emplacam muito forte. Professor, a gente falou aqui sobre essas várias ferramentas e eu queria te fazer uma pergunta, já que nós estamos aqui no podcast de saúde, na sua opinião, se você fosse responder a seguinte pergunta, o que a comunicação, a oratória afeta diretamente na nossa saúde? Na nossa saúde? O que você falaria sobre isso? Muito simples. Quanto mais dinheiro você tem, mais você consegue cuidar da sua saúde. Quanto mais comunicação você domina, mais dinheiro você tem. Vou dar um exemplo simples. Eu era uma pessoa que nunca tive plano de saúde. Meus pais nunca tiveram plano de saúde. E eu sempre dependi exclusivamente do sistema público. Eis que hoje eu comecei a ganhar mais dinheiro, então eu posso ter um plano de saúde e posso prover esse plano de saúde para os meus entes queridos. Aí eu faço uma pergunta para você que está ouvindo a gente. Se a sua mãe ou seu pai precisasse de uma cirurgia super complicada amanhã, que custasse 50 mil reais e não tem como esperar, tem que ser amanhã, é urgente,
custa 50 mil reais e se não fizer, seus pais vão morrer. Você tem o dinheiro para pagar? Se você não tem, parabéns, você acabou de matar os seus pais. Então a gente tem que desmistificar isso de, pra que ganhar tanto dinheiro? Porque eu falo tanto de, vamos ser milionário, vamos ganhar dinheiro. Porque, poxa, a galera acha que ganhar dinheiro é ruim, que ser rico é pecado, vamos parar com isso. Sim, esse é nesse país estranho. Dinheiro serve para você... Em outros países você é o sucesso, né? O reconhecimento. E também é uma escolha, né, professor? Não é obrigado. Todo mundo não é obrigado, né? Quem não quer participar disso não tem problema. Mas certamente ele traz mais conforto, traz mais possibilidade de cuidado, sim, né? Traz mais... E por isso também concordo com você, traz o conforto financeiro acaba te trazendo mais possibilidade de cuidar da sua saúde. Sobra mais tempo pro seu lazer, pra tua família, ficar com os teus filhos, né? E eu não vejo nenhum preconceito nisso, não tenho nenhum problema com isso. Eu vim de uma família simples, né? E também, como você, hoje tenho mais possibilidades, não tenho nenhum tipo de esbanjamento de dinheiro, nada disso, não sou um cara perdulário. Não tá fazendo com Rolex o podcast? Não, mas também, se fizesse também seria legal, não tem problema. Ó, Rolex, presente. Né? Mas... lido bem com o dinheiro, sem problema nenhum. E eu concordo que faz parte da saúde e a saúde financeira, né? Então acho que você... E quem não quer também não tem problema, isso é importante. Não, eu não quero. Tá bom, respeitamos a sua opinião. Mas quem tiver essa disposição para correr atrás de tudo isso, use essas ferramentas. Eu completaria... Inclusive, depois eu vou falar 5 maneiras que existem para ficar rico. Mas e ficou faltando mais uma também que você deixou para trás, que você não queria deixar no final. Já me recordo já. Qual? Mas lembra aí. Eu ia completar aqui também, eu acho que a comunicação tem um impacto na saúde, sob o ponto de vista que a gente se comunica o tempo todo, querendo ou não querendo. Já ouvi essa frase e concordo. Você se vende a todo instante. Você vende sua imagem para sua esposa, para seu marido, seus filhos, para todos. E quando a gente não consegue se comunicar nem conosco e nem conosco e nem com o outro, a gente vai se frustrando. Total. A autoestima vai diminuindo. Porque a gente o ser humano, ele complexo e social. Sociável, totalmente. A comunicação acho extremamente importante. A comunicação conosco e a comunicação com o outro. Quantos cursos de oratória você já fez na vida? Cara, de oratória nenhum. Nossa, eu sou muito bom de me vender, né? Mas porque eu falei isso? Porque eu concordo 100% com você. É óbvio e é muito nítido que comunicação é a habilidade mais lucrativa do mundo, mais importante do mundo, que nossa vida muda com ela. E a gente acha normal passar 5, 6 anos na faculdade estudando um monte de matéria aleatória, porque, vamos ser bem sinceros, né? A gente não vai usar tudo aquilo. E a gente estuda pra prova e a gente sai da faculdade sem saber a habilidade mais importante do mundo. E é muito louco. Que então, é passar aquele degrau que você falou. Pelo amor de Deus, faça um curso de oratória. Não precisa nem ser o meu, gente. Pelo amor de Deus. Mas faça curso de oratória. Inclusive, tem um problema se fazer o meu. Nem sei se é bom. Não, porque assim, quando você faz o meu... Por que você tá rindo? É demais. lá vem. É demais. Tem um problema, que é quando você faz o meu curso, você fica mal acostumado. Entendeu? Porque daí você vai... Vou estragar todos os outros cursos de oratória, que daí você vai fazer... Daí, porque você não sabia nada. Não acredito que o cara cobrou mais caro pra ensinar pior e mais raso. O professor faz isso, ele ensina isso no gratuito. Então assim, tem até um problema você fazer meu curso, mas faça curso. Muito bem. Então acho que nesse contexto todo, tire essa bobagem, essa discriminação, que com certeza... o tempo todo a gente tem que lidar com isso, né? Que lidar com se comunicar, que é isso aqui, é o que a gente mais faz aqui, é óbvio, isso aqui é um programa de informação. Aliás, a nossa frase mais importante aqui qual é? Que eu faço em todos os programas, em todos os posts. Informação é o diamante da prevenção. Informação bendita, informação informação que traga a verdade, que não seja fake news e que faça com que você aí melhore a tua saúde, melhore a saúde das pessoas que estão ao seu lado. E a oratória vem nesse mesmo barco, né? Se relacionar com amigos, com a família, com colegas de trabalho. Aumentar seu potencial de venda. Eu lembrei do que tava devendo. Boa, vamos lá. Que são as 6 habilidades que você precisa estudar para ficar rico. Isso aí. Em 4 semanas também. Não, de 4 semanas é aquele passo a passo do ler e resumir o livro, se juntar à associação, palestrar na faculdade. Vamos lá. 6 habilidades que se você aprender isso aqui, você vai ganhar muito dinheiro. Se você não está ganhando muito dinheiro, é muito simples. É porque você não está aplicando alguma dessas habilidades do jeito que poderia. Então eu simplifiquei isso, porque quando eu não tinha resultado, eu estava perdido. Aí depois eu consegui resultado, e eu olhei e falei, caramba, o que me fez ter resultado? E eu simplifiquei. Gente, é só isso aqui, é só seguir o que eu tô falando, tá? Vamos lá. Comunicação, vendas, networking, mentalidade,
marketing digital e lei da atração. Acabou. Se você domina essas 6 habilidades, é impossível você não ganhar muito dinheiro. E já que a gente falou da lei da atração, vou ensinar uma técnica que mudou a minha vida. Inclusive, muitas coisas que eu conquistei. Desde lançamento de 7 dígitos, até ir para programas prestigiosos como The Noite, o Pânico, podcasts tops como o PrimoCast, o Sócios, Pod Doutor. Eu ia falar. Eu tava esperando. Eu quis dar aula pro mestre. Minha avó falava... Mais uma. Sua mãe falava. Ensinar a missa pro vigário. Ensinar a missa pro vigário. Inclusive, foi engraçado porque numa das minhas turmas de mentoria se inscreveu um padre. Aí eu ficava usando essa piada. Pô, vou ter que ensinar o padre a rezar a missa agora. Mas vamos lá. Olha só essa técnica, gente. Essa técnica, ela se chama Técnica do Caderno Mágico. E eu faço ela de tempos em tempos. A cada 6 meses eu faço ela. Inclusive, é sempre nesse caderno. Então esse caderno tá cheio de coisa aqui. E muitas eu já conquistei. É muito legal. O que você vai fazer? Você vai pegar, assim, um papel, uma caneta. Pode ser um caderninho mágico. Você vai escrever, em primeiro lugar, como eu quero ser visto. E daí você vai colocar os adjetivos. E olha que louco. Eu coloquei, e você vai tomar um bom tempo aí fazendo isso, num momento de reflexão. Eu coloquei coisas como, eu quero ser visto como autoridade, como referência, como inspiração. E é muito louco, porque as pessoas vêm no meu direct hoje falando, caramba, Giovanni, você é referência pra mim, você é uma grande autoridade, você me inspira. Então, como você quer ser visto? Em segundo lugar, os bens materiais que você quer conquistar. E aí não tem limite. Eu não tô falando pra você se limitar. Coloca o que você quiser. Coloca a casa dos sonhos, coloca o carro dos sonhos, as roupas de grife que você quer ter. Se você quer Rolex, viajar, pô, imagina o que você quer. Carro, bens materiais que você quer conquistar, sem limites. Se existisse um grande catálogo do universo e você só precisasse escolher e tudo que você escolhesse fosse seu, é esse o exercício. Porque de acordo com a lei da atração, já é seu. É assim que a lei da atração funciona. Então você vai colocar os bens materiais. Em terceiro lugar, com quem que eu quero andar? E aí você vai colocar. Quero andar com pessoas assim, assim, assado, que pensem assim, assim, assado, que frequentem tais ciclos, que façam tais coisas. Se você descrever isso, é o que vai acontecer. E em quarto lugar, qual que é o seu corpo dos sonhos? Então, olha que incrível. A primeira vez que eu fiz isso, eu não tinha lente no dente. Eu tinha um sorriso que eu não gostava, eu tinha o dente separado. Eu coloquei, eu quero ter um sorriso perfeito. E daí surgiu uma oportunidade de colocar a lente na parceria. Então é como se o universo estivesse me dando. Olha, você pediu, tá aqui. E aí hoje eu só tiro foto com boca aberta. Tiro foto assim, porque eu amo meu sorriso hoje. Então faça a técnica do caderno. A cada 6 meses você pode fazer. Inclusive não precisa ficar lendo todo dia. Isso é um problema da lei da atração. A galera acha que tem que ficar todo dia lendo. Não, cara. Lê. Você vai escrever, colocar bastante intenção naquilo e vai dar uma esquecida nisso. Vai esquecer, vai viver a sua vida. E daí depois você dá uma revisitada nisso, você vai pirar. A Micarla, que é a minha noiva, depois ela vai vir aqui. Sim. A Micarla tem um exemplo muito louco. Numa época que a gente não tinha nada de resultado. Não tinha nada, sabe o que é nada? Eu tinha começado a empreender e ela ainda era estagiária de marketing. E daí ela colocou, usando a lei da atração, colocou assim no caderno dela. Até o fim do ano, eu quero ter o iPhone mais novo. Colocou isso lá no caderno. Eis que, exatamente em dezembro de 21, eu comecei a ter resultado. Fiz 20 mil em 20 dias, que foi o primeiro dinheiro real que eu fiz no digital. E, sem ela saber, a primeira coisa... E sem eu saber também. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um iPhone para ela, porque ela estava me ajudando muito. Ela usava um celular com um botão quebrado. Era muito ruim. E daí eu fui lá e dei de presente pra ela um celular. E daí ela me mostrou. Olha isso aqui. E tava lá. Tava no até livro. o fim do ano receber. E ela tem isso. Então assim, é muito louco. Então use essa técnica que você vai se surpreender. Sensacional. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Demais, professor, obrigado. O professor. Mensagem final. Eu sei que, na verdade, o professor não tem mensagem final. Se deixar, eu fico sem Podia falar que a mensagem, então, final... Desse podcast. Provisória. Desse podcast. Teremos outros. Teremos outros. Mas uma mensagem que você gostaria de deixar hoje para os nossos ouvintes. Já dizia minha avó. Então vamos lá. Eu falei que eu ia ensinar 5 maneiras de ficar rico, então vou encerrar com isso, porque isso mudou completamente a minha visão. Tem 5 formas de você ficar rico. Em primeiro lugar, ganhando na loteria. Verdade, né? Pô, você ganhou uma bolada, beleza.
mas talvez não seja tão provável. Em segundo lugar, você herdar também é uma maneira de ficar rico, mas talvez seu pai, sua mãe não tenha uma empresa muito milionária aí para te deixar. Em terceiro lugar, você ser um cientista em fazer uma invenção e ganhar royalties. Então você patenteou um negócio lá e vai ganhar muito dinheiro. É uma possibilidade. Em quarto lugar, ser um artista. Então uma pessoa muito reconhecida no que faz, como o Neymar é no futebol, o Leonardo DiCaprio é na atuação. Você vai ser um artista, vai ganhar muito dinheiro com isso, com o seu talento. E, em quinto lugar, e esse quinto é importante, se você não se identificou com nenhum desses, caramba, eu não sou herdeiro, eu não ganhei na loteria, eu não sou um cientista, eu não sou um artista renomado, essa quinta forma, ela é a mais democrática de ficar rico. Qualquer pessoa pode fazer, que é empreender. Quer dizer que todo mundo que empreender vai ficar rico? Não. Mas que você vai ganhar mais dinheiro do que trabalhando para os outros, você vai. E fizeram uma pesquisa de as pessoas mais ricas do mundo, as porcentagens. E tinha lá empresários, investidores, artistas e atletas. Era até uma porcentagem bem baixa e não tinha nenhum trabalhador com carteira assinada. Então, assim, se você almeja ganhos financeiros, empreenda. E você não precisa nem sair do seu trabalho agora para empreender. Você pode começar com uma segunda fonte de renda, utilizando o fim de semana para construir o futuro que você quer em vez de fugir do presente que você tem. Igual eu já fiz durante muito tempo. Então comece aos poucos. Vai chegar um momento que você vai ver, caramba, eu já estou tendo resultado e é matemático. Se eu sair do emprego e dedicar as mesmas horas para cá, termina de virar o jogo e eu vou ser mais feliz e talvez até mesmo empreendendo com uma paixão. E aí você está no céu. Sensacional, professor? Sorte de todas as pessoas que têm a oportunidade de te conhecer, te ouvir e aprender com tudo que você tem para oferecer. Moisés, obrigado. Você que está aí, muito obrigado. Professor, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Você também até a próxima. Pode, doutor, compartilhe, espalhe saúde, espalhe conhecimento, espalhe oratória. Siga-nos os bons. Continue aí sempre para que a gente possa levar para você o nosso propósito. Obrigado, pessoal do estúdio, e até mais. Valeu!